Olá, amigas, olá, amigos. Como a maioria já está sabendo, o apresentador de TV Augusto Liberato, o Gugu, sofreu um acidente no dia 20 de novembro, na casa dele, em Windermere, nas proximidades da cidade de Orlando, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. E ele teve a morte confirmada no dia 22 de novembro. O que tem me chamado bastante a atenção é a quantidade de youtubers fazendo vídeos agora nos últimos dias, questionando, né, e levantando hipóteses sobre as reais causas da morte do Gugu. Alguns estão questionando, dizendo que pode não ser acidente, poderia ser suicídio, ou ele teria sido assassinado, algo assim. Mas eu acredito que a informação primeira, que se trata de um acidente, é a real. Porque os Estados Unidos é um país onde a justiça é bastante severa e eu acredito que tudo seja investigado muito melhor do que aqui no Brasil. Então, acho que sobre esse assunto não tem nenhuma dúvida. E ele é um artista, né? Foi um artista, foi um apresentador que tem, até hoje, um grande respeito e é admirado por muitas pessoas e acredito que pela maioria dos brasileiros. E eu achei muito bonito da parte dele, e eu não falei nos vídeos anteriores, é que ele começou a se interessar pela televisão ainda adolescente. Com 13 anos, ele escreveu uma carta para Silvio Santos e quando foi participar de uma gincana, num dos programas de Silvio Santos, teve a oportunidade de conversar diretamente com o apresentador e logo em seguida foi contratado como auxiliar de produção. E outro fato também que eu já tinha bastante conhecimento e através de uma revista que eu li alguns anos atrás e também agora mais recente pela internet e que eu esqueci de falar nos vídeos anteriores, é que ele dormia com uma caneta e um papel do lado da cama para anotar ideias que surgissem, né, quando ele estivesse deitado, anotar sonhos. E eu sempre tive também esse costume. Então eu achei muito interessante, né, quando eu li, porque a gente sempre acha que, né, somos os únicos a fazer certas coisas, né, e com certeza não, porque o mundo, né, é enorme, tem mais de 7 bilhões de pessoas, né. Então eu me identifiquei, né, quando eu li isso numa revista, se não me engano foi a Isto É, e achei bem interessante que ele também fazia isso, anotar tudo o que passava assim pela cabeça, de novas ideias para programas, para quadros do programa. Mas eu quero aqui comentar
com vocês é sobre a premonição que estamos acreditando que o Gugu teve antes de acontecer esse acidente. Primeiro eu quero dizer que eu sou da filosofia religiosa Seiichi no Ie, e uma das frases que o professor Seiichi Taniguchi, que era genro do nosso fundador, Masaharu Taniguchi, ele escreveu num dos livros o seguinte: as pessoas constroem a própria vida com base nas palavras que ouvem, leem e usam. Eu relatei num dos vídeos anteriores, onde eu falo do acidente do Gugu, que no dia 3 de novembro ele tomou conhecimento, e o Brasil quase todo também tomou conhecimento, de uma fake news que dizia que o Gugu teria falecido naquele dia por infarto. E essa fake news, tudo isso daí, ficou, né, gravado no subconsciente do Gugu e de muitas pessoas. E numa entrevista que eu estive assistindo no programa Aqui na Band, da Band TV, a entrevista era com o maquiador do Gugu, o Eduardo Saquiero, onde ele avaliou alguns sinais que Gugu deu antes de morrer. E esses sinais podem indicar que, de alguma forma, ele pressentiu que algo poderia acontecer com ele. É possível que isso tenha acontecido se nós analisarmos algumas frases que ele pronunciou antes deste fato. Então, eu anotei aqui o que o maquiador Eduardo Saquiero falou ali no programa, aqui na Band. Ele diz que no final do programa Canta Comigo, o Gugu disse o seguinte: foi muito lindo, vou sentir saudades. A televisão está aí, para matar a saudade pela TV. Também para o motorista Newton, quando o motorista entregou as malas e ele se despediu dizendo tchau. E a resposta do Gugu foi até um dia. Também o assessor do Gugu, o Gustavo, contou, né, que o Gugu disse para ele, certo dia, que estava muito cansado. E disse assim: vou morar no Morumbi. Daí, disse em tom de brincadeira. Daí o Gustavo perguntou: mas não tem casa lá? Né? Afirmou, né? Não tem casa lá? Aí respondeu: tenho o meu jazigo lá. Então, é uma coisa que eu sempre digo, né? Nós devemos evitar certas palavras quando se faz brincadeiras. Porque eu sei de outros casos também de que pessoas brincavam com certos assuntos e que tiveram consequências. Então, a palavra
é força criadora. Isso é ensinado também na Seichonoye. E palavras ditas com emoção têm muito mais poder. E outro fato também que ajudou é o cansaço. E isso desde o começo, quando eu fiquei sabendo que ele chegou de viagem, eu estava aqui no Brasil, chegou de viagem na casa dele, nos Estados Unidos, e fazia apenas meia hora que ele estava em casa, ele decidiu subir até o sótão da casa. Portanto, eu estava com o corpo cansado. Em 1994, eu tive um acidente de trabalho. Na verdade, não foi um acidente, foi um incidente, né? Porque não podemos considerar isso um acidente. Eu estava pintando e já era final de tarde, eu estava cansado e fui pintar o teto no banheiro. Eu estava pintando com uma tinta que era uma espécie de verniz, que na verdade era de pintar assoalho. E a cliente pediu que eu pintasse o teto. Uma tinta de alta qualidade. E aconteceu que, ao mudar a escada de lugar com a tinta ali em cima da escada, que é uma coisa que não se deve fazer, eu puxei a escada e essa lata de 1 litro de tinta, ela virou sobre mim, molhando a minha barriga, assim, minha camisa, né? E aquela tinta começou a arder e eu fiquei bastante nervoso. E daí essa senhora chamou o filho dela e ele imediatamente veio. Ele era policial militar, hoje ainda está aposentado. E ele, em vez de me levar até o hospital, algo assim, ele disse para mim, não te preocupa, tu estás nervoso. E te limpa e tal, fica tranquilo, não vai acontecer nada. O problema é que tu estás nervoso e o motivo de ter acontecido isso é porque teu corpo está cansado. E quando o corpo está cansado, ele pede para parar. Para. Então, é uma coisa que eu lembro até hoje, para nunca se fazer nada que precise assim, de concentração quando se está cansado. E agora, antes de começar este vídeo, eu fui buscar alguma coisa sobre este tema. E eu encontrei no site do SESI do Ceará a explicação sobre fazer atividades, né, com o corpo cansado. Então diz aqui o seguinte: a fadiga tem sido relacionada ao risco para acidentes pelos seguintes motivos: diminuição da habilidade para processamento de informações sobre situações de perigo e pela redução da habilidade de resposta adequada a estas situações. Então, aí está um dos motivos. A pessoa, no caso, o Gugu, estava cansado da viagem e sobe até o teto, até o sótão ali, e não tomou os devidos cuidados, estava bastante distraído e não cuidou aonde pisar. E acabou
ocorrendo este acidente. Outro fato que foi assim bastante chamou bastante atenção de todos nós e é bastante elogiável é a decisão dele de que quando falecesse e tivesse condições para isso, né, os órgãos pudessem ser doados, como foi realmente feito. E poderia ou poderá, eu acredito que ainda poderá, porque ossos, por exemplo, se foi aproveitado, pode ser guardado por até 5 anos. E esses órgãos vão servir para cerca de 50 pessoas. E aí eu gostaria de ler aqui para vocês uma matéria que eu tenho guardado há mais de 2 anos sobre morte cerebral. Então, a morte cerebral, ela é constatada através de exames quando o nível de consciência de um paciente em coma ele está abaixo de 8 na escala Glasgow, quando o paciente está em estado grave. Quando ele chega a 3, que é um coma profundo, quando a pessoa não abre os olhos, não fala e não se movimenta, daí são feitos os exames para comprovar a morte encefálica. A morte encefálica é caracterizada pela ausência de função e de circulação sanguínea no cérebro. O coração do paciente pode ainda estar batendo, outros órgãos também funcionando, mas o cérebro não recebe mais o sangue bombeado pelo coração. Os procedimentos para constatação variam de acordo com o país. No Brasil, são necessárias 2 séries de exames clínicos, verificação de pupilas, córneas, ouvidos, respiração, reação ao toque, conduzidas geralmente por um intensivista ou um neurologista, com intervalo de 6 horas entre uma e outra. É preciso também um teste complementar, Doppler transcraniano, cintilografia, eletroencefalograma ou angiotomografia, que vai indicar ausência ou presença de fluxo cerebral. Quando os testes da primeira rodada são positivos para a morte encefálica, os da segunda tendem a ser também. É muito incomum o primeiro ser positivo e o segundo negativo. Então, eu deixo aqui esses esclarecimentos porque tem muita gente que tem medo de passar a ser um doador, de comunicar à família, porque teme que possa ser retirado, né, os órgãos ainda tendo chance de vida. E aqui, para terminar este vídeo, eu quero dizer aqui para vocês, passar para vocês, né, o tempo que os órgãos podem permanecer fora do corpo. O coração, 6 horas. O pulmão, 6 horas. O rim, 48 horas. O fígado, 24 horas. O pâncreas, 24 horas. E os ossos, como eu disse anteriormente, 5 anos. Então, eu acho que essas informações são
importantes para deixar aqui registradas nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado por assistir. Até mais.